Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, misericórdia e paz. Hoje é quinta-feira, dia de fazermos aquela experiência com o Santíssimo Sacramento, dia de irmos até nossas igrejas para ficar aquele momento com Jesus presente no Santíssimo Sacramento. E para nossa oração, para nossa motivação neste dia, nós vamos ouvir o testemunho de Santa Faustina no parágrafo 944. E Santa Faustina nos escreve o seguinte: existem momentos em que não confio em mim mesma, em que estou convencida até o fundo da minha fraqueza e miséria, e sei que nesses momentos posso perseverar, desde que confie na infinita misericórdia de Deus. A paciência, a oração e o silêncio, eis o que fortalece a minha alma. Há ocasiões em que a alma deve calar-se e não lhe convém conversar com as criaturas. São momentos em que não está satisfeita consigo mesma e se sente fraca como uma pequena criança. É então que a alma agarra-se a Deus com todas as suas forças. Nesses momentos vivo exclusivamente pela fé, e quando me sinto fortalecida pela graça de Deus, então sou mais corajosa no diálogo e na convivência com o próximo. Hoje a nossa temática fala de confiança, de perseverança na graça de Deus, justamente porque também no Evangelho nós temos aquele relato de que Jesus caminha sobre as águas e os discípulos com medo, os discípulos se apavoram. Pedro diz: Senhor, se és o Senhor, permita que eu vá até o encontro, e Pedro caminha sobre as águas. Mas quando Pedro deixa de olhar para os olhos de Jesus e começa a se perturbar com a agitação das ondas, com o vento forte, ele começa a afundar. Então, por isso que hoje nós falamos da confiança, porque existem inúmeras dificuldades na nossa vida, mas nós só conseguiremos se nós perseverarmos, se nós confiarmos em Deus. Só conseguiremos alcançar as graças, os milagres que são necessários para a nossa vida, a graça da santidade, se nós confiarmos em Deus, se nós não abandonarmos. E Jesus misericordioso é tão bom que quando Pedro estava afundando, porque deixou de olhar para Jesus, Jesus ainda estende a mão sobre Pedro. Vai ao encontro de Pedro para resgatar Pedro de onde ele estava afundando. E aqui Santa Faustina também vem nos ensinar que nos momentos de maiores dificuldades ela não confia em si, porque ela tem essa experiência da queda. Quando nós confiamos demais em nossas forças, demais nas nossas capacidades, o que acontece conosco é o que aconteceu com São Pedro. A gente afunda, a gente peca, a gente se afasta de Deus, se perturba com as agitações das outras coisas que existem externas e tiramos os nossos olhos de Deus. Isso é o que nós somos capazes. Mas quando nós confiamos, quando nós obedecemos ao que Deus deseja, o nosso olhar se volta para Deus, então Deus realiza uma grande obra na nossa alma. Por isso Santa Faustina, em alguns dias atrás, quando nós rezávamos, Santa Faustina falava que a confiança também é um grande caminho para levar à santidade, porque a confiança mantém os nossos olhos em Deus, mantém os nossos olhos no Todo-Poderoso, que quer realizar maravilhas em cada um de nós. Então é o convite que Santa Faustina nos faz. E o próprio testemunho de São Pedro também nos encoraja. Senhor, não sou capaz, mas com a Tua graça, com a Tua misericórdia, eu irei até o fim. É a nossa oração, é o que nós devemos responder a Deus em meio às nossas dificuldades. Santa Faustina entende que nas dificuldades o que deve permanecer é a paciência, a oração e o silêncio. Justamente porque nós não somos capazes de grandes coisas, mas é em Deus que nós encontramos a nossa força, que nós encontramos energia para seguirmos o nosso caminho. Por isso vamos abrir o nosso coração diante de Deus, abrir o nosso coração a Jesus, o Rei da Misericórdia, e pedir que Ele nos conceda a graça de uma confiança ilimitada em Sua bondade. Dai-nos, Senhor, a graça de seguirmos em tudo aquilo que desejas. Dai-nos a graça de tirarmos os nossos olhos daquilo que é passageiro e nos fixarmos somente em vós, que sois eterno. Ajudai-nos, Senhor, com a vossa misericórdia, para que sejamos fiéis a tudo o que Tu desejas de cada um de nós.
Por isso, pela nossa conversão, nós pedimos, Jesus. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Fiquemos com Deus, fiquemos na graça de Deus e nos encontramos amanhã, neste momento com as mensagens da misericórdia. Um forte abraço!